Bom dia, é um prazer estar novamente aqui. Viemos em abril, não é, Gleice? Foi em abril. E enquanto tivermos saúde e formos convidados, nós temos o prazer de estar aqui com vocês. É um público maravilhoso que chama atenção. Não são todas as casas espíritas que têm um público tão grande, não é? As casas espíritas geralmente são pequenas, temos pequenos públicos, mas esta casa é um diferencial realmente no estado de São Paulo, não é? Muito bem, nós escolhemos um tema, família, um bem maior. Eu recebi recentemente uma live, eu acho que todo mundo recebe, virou uma febre, não é? Coisas sérias, coisas engraçadas. E eu recebi uma live meio engraçada, as mulheres não gostam muito, mas faz parte do tema. Tem um rapaz que está com dor de cabeça e a esposa dele está fazendo uma massagem na cabeça dele. E ela diz assim para ele: nossa, bem, você com essa dor de cabeça, como que você fazia de solteiro se não tinha ninguém para te fazer massagem na cabeça? Ele respondeu: não, mas de solteiro eu não tinha dor de cabeça. Então, as mulheres não gostam muito disso. É lógico que é uma brincadeira, mas a gente, falando em família, nós temos que encarar qualquer tipo de reação, porque há pouco falava com a Gleice sobre teatro, a família é um teatro. Alguns apenas representam e outros vivem a realidade dentro do palco da família. O problema é quando a gente vive uma representação e pensa que é realidade. Vive num mundo de fantasias ou de mentiras. Alguns sabem que não é verdade e outros, quase num processo obsessivo, acham que aquilo é verdade, que aquela é a realidade de sua vida. E a doutrina espírita tem o condão, tem a possibilidade de fazer com que a gente caia na realidade e entenda o porquê das coisas. E pelo menos não se engane, mesmo que queira enganar os outros, mas não se engane. Porque muitas vezes nós enganamos os outros sem perceber que estamos sendo enganados. Mas a doutrina nos esclarece de maneira a nos dar consciência de que o que nós estamos fazendo é algo que nós sabemos que não é certo ou que não está correto. Pior é quando nós enganamos a nós próprios. Se nós voltássemos há 600 mil anos, quando os homens começaram a aparecer com consciência na Terra, como a ciência diz, quando os homens desceram das árvores e começaram a se encarar face a face, começaram a observar os olhos um do outro, a boca um do outro. Quando nós começamos a andar em duas patas, não é? E usar as mãos para se movimentar, para fazer trabalhos. Desde aquela época, nós estamos passando por um processo evolutivo que beira os 600 mil anos. E estamos nesta condição hoje. Evoluímos muito, muito, principalmente na parte científica. É inimaginável o que o homem hoje consegue fazer com a ciência. Mas se nós observarmos as nossas atitudes de 4, 5 mil anos atrás, não 600, 4, 5 mil anos atrás, nós vamos ver que moralmente nós não evoluímos muito. Nós mudamos os cenários da peça teatral.
Os artistas somos nós mesmos porque reencarnamos. E as atitudes nossas de hoje não são muito diferentes das outras. Nós usamos hoje a tecnologia a favor de nossas atitudes. Por exemplo, hoje se faz guerra através de botões. E antes se fazia guerra com um pedaço de pau na mão, mas continuamos guerreando. As guerras eram para proteger os seus bens e para usurpar os bens dos outros. E o que é a guerra hoje? Proteger o seu país e roubar o país do outro. Quer dizer, nós continuamos, não é? Haviam traições em família e hoje não continuam, não é? O pai enganando o filho enganando o pai por causa de uma herança miserável, que por mais rica que seja vai ficar aqui, não vai levar, mas continuamos nos enganando uns aos outros, não é? E o tempo passou e nós chegamos em nosso século, aqui estamos no Allan Kardec, falando sobre família, um bem maior. E o que eu queria chamar a atenção de vocês, e eu espero que ao final de nossa despretensiosa palestra, nós possamos sair com a consciência de que o problema é grande, mas a solução é menos difícil do que nós pensamos. Que se nós nos ativéssemos a pequenos detalhes do relacionamento familiar, nós resolveríamos grande parte dos problemas. Se nós tivéssemos a humildade de perceber quando erramos e tomar cuidado para errar menos da próxima vez, as situações seriam muito diferentes no seio familiar. Ainda ontem, conversando com um senhor simples, ele reclamava das dificuldades de relacionamento com o irmão, com o cunhado, com o pai, com o sogro. E eu pensei, não é só na casa dele, é mais ou menos na casa de nós todos. E aí eu me lembrei de uma crônica que há muitos anos eu li. Vocês talvez vão recordar, porque é uma crônica que passou muito em muitos lugares, mas é muito interessante e eu acredito que cada um de nós tem um pouquinho dessa crônica. Eu quero que alguém levante a mão depois que eu terminar de contar e diga, essa história não tem nada a ver comigo. Se ninguém levantar a mão, é porque todo mundo tem um pouco dentro dessa história. Essa crônica foi feita por uma jornalista americana, então este fato ocorre numa casa dos Estados Unidos. E, nesse caso, a casa não tinha muro na frente, jardins amplos, como nós gostamos de ter, e alguns condomínios fechados têm o privilégio de ter, não ter grade na frente, e muitos bairros nos Estados Unidos são assim. E esta senhora está no jardim dela, próximo à calçada, e uma vizinha, aliás, isso é comum, vizinha conversar com vizinha. Uma vizinha se aproximou dela e começaram a conversar. E esta vizinha que chegou, observando lá no fundo, o marido desta, que estava com umas sacolas entrando na cozinha. E ela disse, puxa, admiro muito o seu marido. E esta aqui olhou para ela e falou, não diga. Falou, mas por que se admira? Não, eu admiro a maneira como ele está sempre trabalhando, fazendo alguma coisa aí, um homem forte, apesar da idade, bonitão, falou para ela, não é? E ela falou assim, mas de quem que você está falando? Ela falou, do seu marido. Qual marido? Aquele que está lá. Ela falou, não, aquele não é o meu marido. Opa, a vizinha ficou meio assustada. Mas eu vejo ele aqui há anos, entrando e saindo na sua casa, mas esse não é o marido meu. Olha, você me desculpa, eu estou impressionado. Eu nunca vi outro homem na sua casa. Mas quem é o seu marido? Eu falei, não, o meu marido é outra pessoa, não é esse. Ela pensou, acho que é um espírito. Eu nunca vi outro marido aí. Mas por que como que não é seu marido? Falou, não, porque o homem com o qual eu casei era um cavalheiro, era gentil, sempre sorridente,
Esse aí vive de cara amarrada. Vamos começar por a carapuça agora, hein? Deixou de ser cavalheiro. Você sabe que o homem com quem eu casei não me deixava entrar sem abrir a porta para mim? Agora ele fecha para que eu não passe. Você acha que esse é meu marido? Não. O marido com quem eu casei abria a porta do carro para que eu entrasse, esperava eu entrar, fechava a porta. Agora esse aí, quando eu entro, ele bate a porta, quase pegou minha mão outro dia. Esse aí não é o meu marido. Você está vendo ele carregar sacolas, mas ele ia comigo à feira, ia comigo ao mercado. Ele não esperava a data para me trazer flores. Ele mandava flores, vinha com uma rosa para mim. Agora, outro dia ele veio com um espinho na mão. Acho que para brincar comigo, me deu a mão, tinha um espinho na mão que me pegou. Eu acho que a senhora, você está confundindo, esse não é o meu marido. Você sabe que algumas noites ele chegava e dizia, se arruma, nós vamos jantar fora. Agora ele chega e diz, o que você fez para jantar? Não é o meu marido esse. O marido com que eu casei, ele não esquecia das datas. Todas as noites antes de dormir, ele me desejava uma boa noite, me abraçava, beijava. Hoje, eu chego na cama, ele já está roncando. Qualquer semelhança é mera coincidência. Quantas vezes ele ficava sentado, encostado no travesseiro, esperando eu chegar. Nunca se deitou antes do que eu, sempre me esperou. Esse aí não me espera mais. Eu acho que o meu marido foi embora de casa, entrou outro, porque esse realmente não é o homem com quem eu casei. Ele vive comigo, mora nesta casa, dorme na mesma cama que eu, mas não é o meu marido, é outro homem. Ela disse, mas olha, eu admiro tanto seu marido, agora você está me dando uma outra fisionomia dele. Eu falei, olha, se você admira muito e quiser, eu faço um pacote e mando para sua casa. Ela ficou meio assustada assim, e ela disse, a verdade é esta, minha amiga, ele continua aqui em casa, mas não é o homem com quem eu casei. E nisso, o marido desta outra estava entrando lá na casa. Aí esta aqui disse, olha lá o seu marido chegando. Ela olhou e falou, quem? Aquele não é meu marido. Ela concluiu que a vida dela era semelhante à vida desta. Alguém quer levantar a mão que não tem nada a ver com essa história? Todos têm um pouco, tanto homem como mulher, porque se nós invertêssemos a história e dois homens estivessem conversando na porta, com certeza eles estariam fazendo as mesmas observações. Aquela não é minha mulher. E aí iriam fazendo as observações. Por quê? Porque nós não somos aquele que prometemos ser, e nem elas são a mulher que prometeram ser. Muitas esposas estão decepcionadas com os maridos, mas os maridos também estão frustrados com sua esposa. Vivemos juntos, vivemos bem, alguns melhor, outros pior, mas não há mais aquele comprometimento do zelo de dar ao outro, de fazer para o outro aquilo que ele gosta. Nós continuamos com a frase, faça para o outro aquilo que você quer que faça para você. Mas nem sempre o que eu quero para mim é o que ela quer para ela. Nós temos que ter a percepção, a perspicácia de ver que nem tudo que te agrada, agrada a ela. Entretanto, nós continuamos puxando sempre a sardinha para a nossa brasa e fazendo o possível para nos satisfazermos e esquecendo que o outro também merece e precisa esta satisfação.
Nós observamos esta dificuldade de relacionamento não só entre o casal, mas entre pais e filhos. Nem todos os pais são o que os filhos esperavam, mas nem todos os filhos são aquilo que os pais esperavam deles. A nossa própria família, que nós sonhamos, não é a família da realidade de nossa vida. Nós esperávamos, muitos de nós, que os filhos estudassem, fossem doutores, e nós vemos hoje filhos desviados, perdidos, filhos mal empregados, filhos que por mais que se esforcem não conseguem se desenvolver profissionalmente, e não era o filho que nós sonhávamos, como se nós tivéssemos o poder de fazer o filho ser o que a gente quer, mas nós exigimos isso deles. E eles acabam exigindo de nós muito mais do que nós podemos dar. Quantas sogras esperavam mais de suas noras? Quantas cunhadas e cunhados vivem de ciumeira dentro de casa? Quantos irmãos que eram tão amigos de criança, hoje nem se visitam mais depois de adultos? Quantos filhos estão na justiça por causa da herança que os pais deixaram? Este cenário é mais ou menos o que ocorre em quase todos os nossos lares. Benditos são aqueles que conseguem trabalhar com as dificuldades, as diferenças e conviver pacificamente. A consciência espírita, o espiritismo não faz milagre, ele dá consciência para que a gente perceba as dificuldades que existem, que no relacionamento eles não nasceram na maternidade, não nasceram na gestação. Nossos relacionamentos são muito antigos, são relacionamentos que vêm de encarnação em encarnação. E, entretanto, nós não podemos negligenciar isto e achar que o acaso nos uniu. E aí nós perguntamos, apesar de tudo isso, o que é a nossa família? A nossa família ainda é um bem maior. É por isso que nós conseguimos nos estruturarmos na vida. Percebam que no início de nossas gerações, quando éramos homens primitivos, não vivíamos em família, vivíamos dispersos. E as famílias, as crianças tinham mãe, não tinham pais, até que as famílias foram se organizando por necessidades materiais. Mas estas necessidades materiais, que era a segurança e o controle do espaço onde moravam, a caverna onde moravam, acabou se transformando numa necessidade emocional. E hoje nós podemos não ter uma casa para morar, mas precisamos ter alguém do nosso lado. Precisamos desse relacionamento de filhos, pais. Isso é indispensável na vida. Há muito tempo atrás, numa reunião de pais, nós, depois da reunião, conversava com uma senhora de meia idade, e ela me dizia assim, está vendo aquele senhor atrás de mim? E eu olhei para ele, e ele estava a uns 20 metros dela, como se fosse na porta ali, à distância, olhando para ela, como querendo saber o que ela estaria falando para mim. Eu falei, estou vendo um senhor com cabelo grisalho. Falou, então, aquele ali é o traste do meu marido. Aí eu sorri para ela, como se fosse normal, né? Traste. Aí eu fiquei pensando na minha mulher, né? Já pensou, é o traste do meu marido. Aí ela disse para mim, olha que coisa interessante. Desde que eu casei, eu fui apaixonada por esse homem. Eu o adorava, eu daria minha vida por ele. E assim eu carreguei minha vida muitos anos. E ele, alguns anos mais velho que eu, mais experiente, eu era muito ingênua, foi tendo uma vida libertina, livre. Acontece que a idade foi chegando,
E ele foi se sentindo só, os amigos foram casando, foram tendo suas famílias, e ele hoje sente falta de mim. Ele não me larga, só que eu não o suporto mais. O período de paixão, de amor, ela usou a expressão amor, o período de amor sumiu, desapareceu. Eu estou com ele por obrigação, mas não o suporto. O que eu faço? Me separo, né? E aí foi a nossa conversa. E uma ocasião, lendo um trabalho sobre família, um psicólogo fazia a seguinte pergunta, e que muitas vezes eu me pergunto, e eu acho que é comum isso acontecer. O que é que acontece em nossa vida, que num período dela, principalmente na juventude, mas em qualquer época de paixão, porque a paixão acontece em qualquer idade. Agora nós temos uma viagem com a terceira idade, onde o brotinho mais novo tinha 75 anos. E nós víamos, a maioria das pessoas que vão já são viúvas. Eu não, porque eu estava com a minha mulher, então eu não era viúvo, nem ela. Mas uma boa parte, e mais as mulheres viúvas do que homem, né? O que significa que homem vai muito antes do que a mulher. Não sei se ele consegue a liberdade ou a prisão antes, mas ele vai, e as mulheres ficam muito bem. E todas elas sempre com o olho erguido, esperando encontrar alguém, um parceiro, um namoro, uma paixão novamente. Então a paixão não tem idade. Então eu me pergunto, o que é que ocorre na vida nossa, que num período, principalmente na juventude, nós fazemos loucuras um pelo outro. Quantos jovens estudam muito longe de casa e num feriado ou num fim de semana viajam horas a fio, passam algumas horas com a namorada, pegam um ônibus de volta e voltam para o seu trabalho ou para o seu estudo. Quantos fazem brigas um pelo outro, não conseguem ficar longe um do outro. E hoje, a relação entre os dois é insuportável. O que é que ocorre em nossos sentimentos que dizemos aos quatro ventos que somos apaixonados por uma pessoa, que nós a amamos, damos nossa vida, e depois de alguns anos de convivência, se não alguns meses, essa relação é impossível, ao ponto de chegarem a se odiarem, e em alguns casos até de morte, que a gente vê nos jornais. Como é que pode ter se transformado algo tão sublime e maravilhoso numa relação de ódio? O que é isto que acontece? Quem somos nós que passamos de um polo ao outro? Porque o antagonismo é natural, não se dar bem é natural, não dar certo um casamento, uma separação é natural. Agora, odiarem-se, terem raiva um do outro, ao ponto de se machucarem um ao outro, isto é doentio. E cabe-nos, e a todos nós que aqui estamos, porque pode estar ocorrendo conosco, cabe-nos refletir sobre isso, para não perdermos a oportunidade da encarnação que recebemos. Vamos nos reajustar urgentemente, porque não sabemos em que momento vão bater na nossa porta e a gente não acorda mais. Na viagem de Águas da Prata para cá, tem uma casa de sucos, que a gente sempre para. Fizemos amizade com o proprietário, 56 anos, forte, e agora passamos lá, e ele desencarnou há alguns meses atrás. Então, nós não sabemos até que momento nós estaremos aqui. Como diz Jesus, aproveite enquanto está a caminho e reconcilie-te com o teu irmão. O caminho nosso é a família, é o tempo de vida, é o marido, é a mulher, é o pai, é o filho, os irmãos, que a gente já não se dá muito. É muito interessante como é que os irmãos se defendem porque é do mesmo sangue, mas não se suportam. Você não pode mexer com o irmão dele, mas entre eles não se dão. Sabe por quê? Porque somos orgulhosos.
nós temos orgulho do nosso sangue, como se fosse algo especial, não é? Mas é orgulho, é prepotência, não é amor. E eu gostaria de, neste momento, fazer umas conjecturas a respeito do amor. Porque eu acabei de dizer, aquela senhora disse, o traste do meu marido, eu era louca por ele. Acabei de dizer por que nós, num período, amamos tanto alguém e depois de um tempo não suportamos esta pessoa. Tudo em nome do amor. E gostaria que houvesse uma reflexão muito grande nossa a respeito disto. Outro dia li uma frase interessante. Jaca não dá em pé de manga, ou manga não dá em pé de jaca. E aí lembrei que Jesus disse, uma árvore boa não produz maus frutos. E eu pergunto, como é que pode uma árvore maravilhosa chamada amor transformar-se em raiva, em ódio? Se a árvore é boa, ela não produz maus frutos. Se o fruto é ruim, é sinal que a árvore não era boa. E se a árvore não era boa, não era amor. Então aquilo que nós chamamos de amor, ainda é uma emoção muito forte, mas não é o amor. Porque o amor nunca, jamais produzirá uma emoção doentia. Querem ter um exemplo? O único amor que a gente chega a pôr a mão no fogo, que jamais produzirá algo ruim, é o amor de pais para filhos, principalmente da mãe para o filho. Raras são as mães que não conseguem vislumbrar, na pior das ações do filho, um sentimento de carinho. Raras são as mães que ficam com raiva de um filho. Pode ter um momento de dar uns tapas na orelha dele, mas no fundo estará sempre abraçando e protegendo. O homem ainda consegue empurrar um pouco mais, mas nós também vamos e abraçamos na hora que eles precisam. Podemos ser ofendidos o quanto for pelos filhos, podemos ser traídos pelos filhos, roubados, maltratados, e ainda assim continuamos amando os filhos, porque o amor dos pais e principalmente da mãe é o da boa árvore que não produz maus frutos. Porque quando o nosso amor se transforma em raiva, em vingança, é porque não era amor. Este é o sentido lógico da palavra. Algo bom não produz algo mal. E se deste meu sentimento de profundo amor por ela se transformou em raiva, é porque ainda não era amor. Mas o que é que eu sentia? Era a semente do amor que estava nascendo em mim. Era aquele embrião do amor que nasce com o Espírito no sentido mais primitivo e que por livre-arbítrio ele se desenvolve ou por um lado ou por outro. É a possibilidade que eu tenho de amar, mas Deus me dá o direito de escolha nos meus caminhos, o direito de aceitar as emoções que eu quero, e estas emoções vão me conduzindo pelos caminhos, até que um dia, pela dor, eu consigo transformar isso tudo em amor verdadeiro. Só que nós ainda estamos engatinhando neste processo evolutivo. Então vamos imaginar esta boca do teatro, um ponto ali embaixo, cruzando lá em cima, numa linha inclinada. Estes dois vértices são os opostos de nossa evolução, simulando. Aqui está o início de nossa evolução, como homens primitivos, e ali está a esfera crística, o ápice de nossa evolução. Nós estamos iniciando o nosso processo evolutivo a caminho desta situação. E chamamos de amor as sensações que temos, mas
temos consciência de que ainda não é amor, é ainda um sentimento forte que tem que se aprimorar. Nós chamamos de amor e podemos continuar chamando de amor, mas sabemos que demora muito para chegar ao ponto que nós teremos a capacidade de amar sem a necessidade de sermos amados. Nós ainda estamos num ponto que, se não formos amados, somos infelizes. Meu Deus, ninguém gosta de mim, não me amo, eu não tenho ninguém na vida, isso nos traz infelicidade. E eu pergunto, vocês acham que Jesus, que o Chico, que Francisco de Assis, Irmã Teresa, precisava que alguém os amasse? Ou eles eram felizes, completos, realizados porque amavam? Se nós não somos realizados, se não formos amados, é porque estamos iniciando este processo, mas nós temos a consciência de que o objetivo é atingir o ápice deste amor. Só que nós estamos numa estrada, que a mesma estrada tem dois nomes. O primeiro nome é esse que nós estamos vivendo, são as emoções. E a partir de um momento, esta estrada muda de nome e se chamará amor. Só que nós estamos ainda distantes deste ponto, estamos caminhando para ele. E as emoções que nós temos, oriundas desta sensação de amor, desta paixão, e que às vezes é uma emoção má, como é a violência, outras vezes é uma emoção boa, elas com a dor, com o tempo, com a experiência, com a maturação, vão se ajustando e nós vamos caminhando lentamente. Alguns de nós caminham rapidamente, outros andam a passos muito lentos, mas todos nós estamos em direção deste amor. E uma das comprovações de que nós ainda não conseguimos amar no sentido puro, é que nós nos apegamos muito mais às coisas boas que as pessoas nos fazem do que as pessoas que estão nos fazendo as coisas boas. Tanto que, se você tem um amigo muito grande, tem um familiar, tem uma relação com alguém que você diz amar, gostar, estar apaixonado, e esta pessoa começa a deixar de fazer para você as coisas que você gosta, que você acredita, que você confia, lentamente você vai se afastando, deixa de ser amigo, deixa de conviver e deixa de gostar da pessoa, e perde a paixão e não quer mais ver aquela pessoa. Por quê? Porque nós estamos presos às coisas boas que esta pessoa nos faz. Se ela deixa de fazer, eu deixo de gostar dela. Posso até continuar gostando, é sinal de que eu já criei raízes de amor. Mas se eu não suportar mais esta pessoa, é porque eu não consegui criar estas raízes. Veja, por exemplo, um filho que te faz muito, muito mal, você é obrigado a afastá-lo da família, mas o sentimento de amor não se afasta. Assim que puder, você quer estar com aquela pessoa, porque o amor existe. Mas todas as vezes que nós ficamos presos às coisas boas que a pessoa nos faz, e não a pessoa, observe se o seu sentimento não está voltado ao interesse. Um amigo meu disse, nossa, eu sinto uma falta, minha mulher foi viajar, todas as noites ela me fazia um caldo delicioso, eu sinto uma falta do caldo. Eu falei, mas você sente falta dela ou do caldo? Não, é verdade, ela me fazia uma sopinha tão gostosa, então você sente falta da sopa. Nossa, eu ia no meu guarda-roupa, minhas camisas passadinhas, sinto uma falta da minha mulher, arruma uma passadeira, não é? Na verdade, se nós quiséssemos uma cozinha boa, uma roupa, nós iríamos numa agência de emprego, numa agência, e contrataríamos uma arrumadeira. Nós buscamos alguém pelo afeto, pela sintonia, e este alguém é a pessoa com a qual nós convivemos. Aí vocês vão dizer, mas então parece que todo nosso relacionamento é um engodo, é uma mentira, porque nós temos sempre interesse em alguém, não é? Tanto que se o bendito do marido perde o emprego, começa a ganhar pouco ou não ganha nada, as coisas pioram, e muita mulher, vai embora. Por quê? Porque precisa daquela segurança.
Então o apego não era tanto a pessoa, mas o que esta pessoa te proporcionava. Mas aí vem um segredo muito importante, e nós somos inteligentes. Esta sensação que ela tem em relação a mim, eu tenho em relação a ela. Então eu não sou melhor do que ela. Nós dois somos interessados um no outro. Então, para que eu não a perca, e para que cada vez mais ela fique interessada em mim, o que é que eu tenho que fazer? Ser cada vez mais interessado nela. Ela tem que estar cada vez mais interessada em mim. E se eu conseguir, através de meu comportamento, de todos os detalhes, não só na intimidade, mas também na vida comum, eu vou fazer com que ela jamais tenha vontade de ficar longe de mim. Como dizia um amigo meu, minha mulher estende o tapete para que eu passe, porque ele consegue desenvolver nela este sentimento forte. Então nós temos que treinar isto, para que ambos sintam-se atraídos um pelo outro, para que com o passar das reencarnações, não pensa que é só numa vida, não, nós consigamos atingir o trecho da estrada que as nossas emoções passam a se chamar amor. Por enquanto nós estamos ainda engatinhando, vamos ter cuidado para não sermos pegos no contrapé e percebermos que nós fomos frustrados. Emmanuel diz que o amor, olha, essa frase dele eu já falei aqui uma porção de vezes, mas acho que ninguém lembra, por isso eu vou falar de novo. O senhor lembra? Não, eu nem falei ainda. Emmanuel diz o seguinte: o amor por si só se basta, ou seja, quem ama é completo. Nós não somos completos, porque não amamos. Mesmo dirigindo nosso amor a uma pessoa, ainda está neste princípio rudimentar do amor, que nós estamos lutando para alcançar. Muito bem, feitas estas conjecturas, eu gostaria de entrar numa parte, nós não vamos nos alongar muito, senão a gente perde até o amor, né? Certa vez, Jesus estava na casa de Pedro, se não me engano, com uma porção de ouvintes, e ali todos sentados, um no chão, na cadeira, no banco, Jesus conversando com todos. Eu imagino o magnetismo de Jesus para prender a atenção das pessoas. Quem teve a oportunidade de estar alguns minutos com o Chico, com o Divaldo e com outras figuras da doutrina, a gente vê como fica magnetizado com as palavras, com a pessoa. Imagine com Jesus a magnetização que ele exercia sobre as pessoas. E aí bateram no ombro de Jesus e ele parou de falar. Pois não? A pessoa falou: aí na porta está sua mãe e seus irmãos, que querem que você vá lá falar com eles. Aí Jesus, meio indignado, olhou para ela e falou: minha mãe e meus irmãos? Mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A pessoa se assustou. Ele virou para o público e falou: olha, estes são minha mãe e meus irmãos. Virou as costas e continuou. E a mãe e os irmãos foram embora. Aí eu fiquei pensando, que bela figura que Jesus fez, hein? Se fosse qualquer mãe daqui, entraria lá e eu pegaria pela orelha, é ou não é? Você não faria isso? Uns tapas. Como quem é tua mãe? Você perdeu o respeito? Que eu tenho um filho de 1,90 m, ela falou: ó, fica quieto que você saiu daqui. E Maria falaria isso para Jesus: cala a boca, vem aqui comigo. E essa passagem está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que Kardec fala sobre isso? É isso que eu queria saber. Porque não se tem uma boa impressão da atitude de Jesus. E aí Kardec consegue dar uma chacoalhada em tudo e diz o seguinte: essa atitude de Jesus não coaduna com a sua bondade e a sua doçura, como dizendo, alguma coisa está errada aí. Aí ele diz assim no parágrafo seguinte:
ou traduziram mal as palavras de Jesus, ou não o compreenderam, ou essas palavras não foram ditas por ele. Olha que interessante, é uma conclusão de Kardec. Ninguém é obrigado a aceitar. A Igreja Católica, os tradutores não levam para este lado. E Kardec continua. Entretanto, aí ele vem pôr um pouco de doce na boca do espírita. Fala, entretanto, Jesus, interpretando, não deixou de dar uma lição maravilhosa para nós, mostrando-nos que existe em nossa vida duas famílias, duas parentelas, a parentela corporal e a espiritual. Naquele momento, a parentela espiritual eram os que ouviam Jesus e precisavam dele. Mas Kardec leva mais para frente e diz o seguinte, isso é muito importante para nós percebermos as dificuldades familiares. Kardec diz assim, existem pessoas em nosso relacionamento, tanto dentro da família como entre nossos amigos, como entre os colegas de trabalho, que são verdadeiros parentes espirituais, com os quais nós temos afinidade. Pessoas que a gente olha e gosta da pessoa, que não consegue tomar um café sem convidar a pessoa para ir junto. E existem outros que quando a gente vê, a gente sai de perto. São as parentelas espirituais e as corporais. E Kardec diz o seguinte, parentela espiritual tem dentro e fora da família, mas parentela material, corporal, tem dentro de nossa família, porque nós não temos afinidade com todos dentro da família. Há pais que não têm afinidade com filhos, filhos que não têm afinidade entre irmãos, entre pais. De onde surge isso? É porque não há uma afinidade espiritual, porque o relacionamento nosso nesta encarnação é recente. Nós estamos talvez pela primeira vez convivendo em família, ou talvez já convivemos em outras encarnações, mas uma relação de animosidade, de inimizade, de brigas, e não de parceria. E aí mostra na parentela espiritual as afinidades que nós temos com as pessoas. E aí a gente para pensar e ver como é interessante, amigos, colegas de trabalho, que você gostaria que morassem perto da sua casa, você vai viajar, você convida, você liga, vamos jantar juntos, e outros que moram com a gente evita estar junto. De onde vem este ranço, esta dificuldade? Isso se chama afinidade, e a afinidade não é gratuita, não cai do céu, ela é desenvolvida no processo de convivência. Ora, se eu nasci agora, numa encarnação só, que processo eu tenho de convivência? Porque este pensamento é um pensamento da encarnação única, mas nós temos muitas encarnações, e nestas encarnações nós passamos por relacionamentos, tanto relacionamentos de amor, de carinho, de amizade, como relacionamentos violentos. Há um caso interessante que André Luiz conta, que serve muito de alerta para nós. André Luiz, quando encarnado, teve em sua mãe uma figura exponencial de dedicação, de amor. E parece-nos, pelo que relata, que o seu pai foi um bon vivant, uma pessoa que vivia para a vida. E teve relacionamentos com os quais ele ficou preso fora do casamento. Ficou preso, não foi um relacionamento fortuito, foi algo que o prendeu. E o prendeu a pessoas que não tinham equilíbrio, porque em todos os relacionamentos há equilíbrio ou desequilíbrio, e a reação depende de cada um. E eles desencarnaram, e estes relacionamentos se mantiveram ligados a ele no plano espiritual. Eram dois espíritos femininos e ele.
E certa vez, a mãe de André Luiz disse para André Luiz o seguinte: meu filho, estou me preparando para reencarnar. André Luiz achou estranho e disse: mãe, pela vida que você teve, pela sua evolução espiritual, você não precisa mais reencarnar na Terra. Para que você quer reencarnar? Voltar a passar todos os problemas que nós reencarnados temos? E ela disse assim: é por muito amar o seu pai que eu quero reencarnar. Disse: mas o pai está lá, a gente vai lá visitá-lo, ora por ele, mas ele não quer sair daquela vida, ele está numa situação espiritual muito difícil, envolvido com 2 espíritos, que vão ter o tempo deles. E ela disse: não, eu quero reencarnar e receber novamente o seu pai como meu marido. Aí André Luiz falou: Madonna minha, olha o que minha mãe quer, né? Mas mãe, voltar novamente com o papai? Falou: sim, eu amo. Olha o que é o amor, que independe das consequências, a pessoa continua amando. Eu quero que ele volte como meu marido. E aí André Luiz disse: e aqueles 2 espíritos femininos? Ela disse: nós vamos recebê-las como nossas filhas, para que o seu pai dedique a elas um amor diferente. E aí vem a nossa reflexão. Quantos de nós temos em casa, como homem, filho, como filha, espíritos que já foram nossos desafetos? E aí não sabemos por que essa grande aproximação com a mãe ou com o pai, e essa pequena aversão que tem com a mãe ou com o pai. A mãe de André Luiz, com certeza, pelo seu estado evolutivo, ela estaria amando esta pessoa, estas filhas. Mas as mães comuns seriam aquelas filhas difíceis de relacionamento. Então que sirva isto de alerta para nós sabermos que dentro de nossa casa não tem anjinho, não tem espírito evoluído. A maioria, 99% de nós, somos grandes devedores, que temos que agradecer a oportunidade de termos vindo numa família, num lar espírita que nos permite compreender isto, para desenvolver a consciência do que nos cabe. Tem mais 5, 10 minutos só? É isso? 10 minutos. Não. Vamos dar uma cortadinha, porque eu quero fazer umas conjecturas a respeito de... já que estamos falando em família, homem e mulher, eu gostaria que eu trouxe aqui, separei umas 8 ou 9 frases do que o homem gosta da mulher, do que a mulher não gosta do homem e vice-versa. E para a gente refletir e ver que exatamente estas coisas são do nosso dia a dia, e que se nós conseguíssemos afinar estas coisas, muita atividade, muita atitude, muita relação em nossa vida mudaria. Então, como nós estamos em cima da hora, eu vou pedir uma ajuda para a Gleice. Você está com o microfone? A Gleice pode ficar em pé e até representar, se ela quiser. Ela é a mulher e eu sou o homem. Primeiro eu vou dizer o que eu tenho de reclamação da mulher. Não é da minha esposa, é de um modo geral. Também dela, mas não é tudo assim, só um pouquinho. Aliás, outro dia, uma amiga, e eu já contei isso aqui também, eu falo para vocês não pensarem, está ficando velho, repete e não sabe. Eu já contei isso aqui, que uma amiga da minha esposa, a nossa da família, ficou viúva. E depois de uns 2 ou 3 meses, ela encontrou minha esposa, deu um abraço na minha esposa tentou consolá-la, aquela história que a gente aprende, sentimento, tudo. Ela pegou minha esposa pelo ombro e falou: Edna, eu nunca pensei que ser viúva fosse tão bom. Pô, quando minha mulher me falou isso, eu falei: meu Deus do céu, se a história é essa, né? Então essas reações, e uma outra dizia assim para mim: Avildo, você sabe que hoje eu estou separada, eu consigo ouvir música na minha casa, antes eu só ouvia reclamação. Olha que verdade.
Nós entramos em casa falando mal de alguma coisa. Se não é da comida, é da limpeza, é da roupa, é do cabelo. Uma coitada de uma amiga nossa foi no cabeleireiro, mas ficou 2, 3 horas no mínimo, né? Fez o cabelo, se arrumou, ajeitou, e o marido foi buscá-la na porta do cabeleireiro. Ela saiu toda feliz, esperando um elogio dele, e disse: bem, o que você achou de mim? Ele olhou e falou: saia curta, hein? Nem viu, coitado da cabeça que ficou quente lá na cabeleireira. E isso, de um modo geral, vai se tornando rotina na vida do homem. O vizinho pode ser que repare na tua mulher, mas você não repara mais. E estas pequenas coisas é que nos afastam. Então o homem costuma dizer assim: ela não confia em mim. Espera que você vai falar tu agora. Ela não confia em mim. E realmente nós temos amigos que se queixam muito que a mulher não confia nele, ou mesmo que ele não tenha dado motivos para isso, ou que um período deu motivos para isso. É o momento de nos reaproximarmos, conversarmos, encontrar motivo, porque vai se tornando tão difícil que ele não vê a hora de estar distante dela, porque as reclamações são constantes. Mas, por outro lado, a mulher também reclama do homem. Ele só pensa em carícias, não sabe o que é carinho. Veja só a diferença. O homem só pensa em carícias, não sabe o que é carinho. Numa resposta rápida, nós diríamos: um é sinônimo do outro. Não. A carícia é aquela que tem o toque físico, e o carinho é o toque emocional. Um sorriso é carinho, tocar no rosto é carícia. Os homens são muito mais sensibilizados pela carícia, pelo toque, e as mulheres pelo carinho. Só que quando eu digo: faça para o outro o que você quer que faça para você, você vai fazer para a mulher a carícia que você gostaria de receber. E não é isso que ela quer. A carícia chega depois. Ela quer o carinho, que é o que aquela mulher reclamou no início da história. O cavalheiro, a gentileza, o elogio, a flor, a lembrança, o convite. Este é o carinho que atrai a mulher. Para que ela chegue à carícia, nós precisamos subir uma montanha e não chegar de helicóptero lá em cima. E a mulher, por sua vez, acha que com carinho ela resolve nosso problema. Nós precisamos da carícia, do toque. São necessidades diferentes, embora ambos precisem do carinho e da carícia, mas tem um peso diferente entre o homem e a mulher. E é importante que a gente saiba isto, e vão ver como a vida se transforma. E aí o homem diz assim: ela não aceita como eu sou, quer me mudar. E isto é uma verdade. O que eu vejo de amigos reclamando: ela quer que eu mude, eu gosto de tomar uma cervejinha, ela vive falando mal de mim, eu chego tarde do trabalho, ela reclama, ela quer que eu tenha roupas diferentes, que eu não deixe a barba crescer, ou enfim, constantemente quer que ele mude de emprego, que ele estude, enfim, está sempre querendo que o homem mude. É importante a mulher ajudar o homem a evoluir, mas aceite-o como ele é, para que ele sinta-se apoiado e tenha disposição de mudar, de estudar, mudar de emprego, crescer na vida, não se acomodar, mas aceite-o como é. O homem tem esta necessidade. Ela não me aceita como eu sou, aceite-o como é. Uma coisa é você ajudar o homem a mudar os seus vícios e seus hábitos, e outra é aceitá-lo como ele é. Então diga assim: eu não gosto do que você faz, mas de você eu gosto. Eu não gosto do seu jeito de ser, mas de você eu gosto. E ajude-o a mudar o jeito, sem deixar de gostar dele, de admirá-lo. Mas a gente sente que a gente confunde tudo. E o homem sente: meu Deus, ela não gosta mais de mim, ela não me quer do jeito que eu sou. E isto, ao longo do tempo, gera uma
uma animosidade que muitas vezes torna difícil ou impossível a convivência. Ele não me ouve sem me julgar. Ele não me ouve sem me julgar. O homem tem uma capacidade para julgar a mulher muito grande. E é só ela trazer um problema para ele e ele já quer resolver o problema dela. Então, vamos deixar que a própria consciência julgue as pessoas. Não façamos o julgamento, porque o homem tem um pouco de juízo na sua vida. Não é juízo, é juiz. E quer julgar as atitudes da mulher com relação aos filhos, relação às amigas, relação à família, aos vizinhos. A gente procura sempre interferir e isto desagrada demais a mulher. E por outro lado, ele diz assim, ela não apoia minhas iniciativas, ela me desencoraja. A partir de um certo momento, a mulher fala para o homem, sossega o facho, para de querer, para de fazer, e quer um novo emprego, quer um salário melhor, e isso às vezes agita a família. E a mulher que está no sentido confortável não quer alteração. Às vezes o homem é empreendedor, quer abrir um novo negócio, construir uma casa, e é do espírito masculino isso. E nós precisamos que, lógico, com bom senso, a mulher nos encoraje. Estas pequenas atitudes nos dão sentido na vida. Às vezes um carro novo que quer comprar, uma modificação. Eu quero agora praticar ginástica e quero andar de bicicleta. Você está louco, você vai cair da bicicleta, você vai ser atropelado. Então, uma série de pequenas coisas que a gente, como homem, gostaria de ser encorajado. Ele não reconhece minhas necessidades emocionais. Ele não reconhece minhas necessidades emocionais. Eu lembro, há muito tempo, eu li uma história que um casal ia indo de carro pela estrada e a mulher estava louca para parar para tomar um cafezinho no banheiro e ela não queria pedir para o marido parar, porque o homem não gosta de parar o carro. Então ela dizia, nossa, bem, olha que restaurante bonito. Ele falava, já vi, e continuava dirigindo. Nossa, bem, olha lá embaixo, não é um posto de gasolina? É um posto. E passava e ia embora, e não parava em lugar nenhum. E ela começou a chorar. Ele disse, por que você está chorando? Ela disse, porque você não ouve os meus pedidos. Ele disse, mas que pedido você fez? Você só falou dos postos. Mas você não percebeu que eu queria parar? Ele disse, não percebi. Sabe por que ele não percebeu? Porque ele ouve racionalmente. Ele não percebe as necessidades emocionais. E por outro lado, custa ela dizer, bem, para o carro, eu quero descer. Não, ela quer que ele entenda. Então há uma dificuldade de relação entre os dois. Mas aí vem um ditado que eu acho fabuloso, embora homem nenhum goste. O verdadeiro homem, a verdadeira sensibilidade do homem está em perceber o que a mulher quer antes que ela peça. Esse é o segredo para conquistar o homem. Então, pessoal, todos sabem que a mulher hoje quer almoçar fora. Não espere ela pedir. Já vão almoçar fora antes que ela peça. Ela vai se debruçar à tarde, vai fazer um café gostoso. E se não der para ir almoçar fora, põe a mesa fora e almoça fora. Mas é verdade, vamos procurar perceber o que as mulheres querem, o que elas gostam, antes que elas peçam. E essa é uma atitude muito difícil no homem, porque a gente é muito cartesiano, muito matemático, não é? Aí ela diz o quê? É você que vai falar agora. Eu estou esperando. Ela diz assim, não seja distraído. Ele diz o seguinte, ela não me admira mais, não me observa, não me apoia, principalmente quando a gente vai atingindo uma certa idade, se aposenta, aquele emprego que dava status para a família não existe mais, o salário abaixou, o carro não é mais o do ano, e ela
começa a perder a admiração. Lembram que eu disse? Nós gostamos mais do que a pessoa faz, do que exatamente da pessoa. Nós vamos perdendo, como homens, razão para ser admirado. O nosso corpo não é o mesmo, o físico, a aparência, o dinheiro, tudo vai mudando e nós precisamos dessa admiração. Continue nos admirando, mesmo que seja de mentirinha, mas acha que a gente é bonito, é forte, é poderoso, que nós ainda somos capazes, que a gente não dá chabu, que a gente vai em frente, porque isso nos anima, nos dá coragem e a gente se torna melhor, um homem melhor, e quem ganha com isso é a própria mulher. Por favor, mais. Mas ele está sempre certo, seu trabalho é mais importante que tudo. A mulher reclama muito que para nós homens o trabalho é o que há de mais importante que a família, que o filho, que a mulher. Uma ocasião eu fiz um curso, e nesse curso eles estavam escolhendo professores para esse curso de empreendedorismo. E sabem, eles fizeram várias perguntas sobre família e trabalho. Sabe quais os que foram escolhidos? Os que diziam que o trabalho estava na frente da família. Marquei exatamente 2 ou 3 que disseram isso. Para mim o trabalho está na frente da família. Eles foram escolhidos como professores desse curso. Então, há realmente essa reclamação, hoje não tão generalizada, até porque o homem trabalha muito em casa. Agora sou eu. Ela reforça meus defeitos, não me sinto querido. Eu não vi até hoje uma mulher que não veja defeitos dos homens. Se pedir para as esposas, escrevam os defeitos do seu marido, vai sair uma folha inteira. Escreva as virtudes dele, elas ficam pensando, o que ele tem de bom? Então nós precisamos não mentir, não esconder, mas não ressalte nossos defeitos. Uma coisa é dialogar sobre o meu defeito, e outra é reclamar ou me acusar dele. Ser casada não é prova de amor. Preciso de reafirmação. Ser casada não é prova de amor. Sabe qual é a reafirmação que a mulher precisa? Homem não tem tanta necessidade, mas mulher tem. Vez ou outra, ela tem que ouvir. Não é para as mulheres ouvirem agora, só os homens. De vez em quando elas têm que ouvir a frase, eu te amo. Isso é mágico no ouvido da mulher. Dizer eu te amo no momento certo, mas dizer, o homem diz, não, ela sabe que eu amo, por que eu estou casado com ela? Se eu não amasse, eu não ama nada. Nós falamos sobre o amor, nós ainda não amamos no sentido profundo, mas esta palavra é fundamental em nossa vida. A mulher precisa, vez ou outra, esta reafirmação do eu te amo. Então vamos usar essa palavra. E uma coisa é muito importante, que seja dito com sinceridade, não é? E porque uma vez meu amigo falou para a esposa, eu te amo, ela falou, o que você está querendo? Você vai viajar? O que está acontecendo? Então que seja realmente do coração e não com o intuito de levar vantagens. E ele diz, ela não gosta dos meus amigos. É muito comum, porque os amigos têm costumes às vezes diferentes da família. E ele tem direito de ter os amigos dele, como ela tem direito de ter as amigas dela. Vamos respeitar nossas amizades. Mas ele não sabe me ouvir. Não. Não. O homem não sabe ouvir. E então é muito interessante, porque o homem, por esse pensamento cartesiano que eu falei, quando a mulher vem falar ou fazer alguma reclamação, o homem já encontra uma solução para ela. Eu sempre digo, se a mulher reclamar do trânsito, o homem pega um papel e desenha um novo trajeto para ela. Passa por aqui, vai por aqui. Ela diz, eu não quero mudar de trajeto, só quero que você me ouça. Se ela reclamar do chefe, ele diz, muda de emprego, não quero mudar, só quero que você me ouça. Se nós aprendermos a ouvir calado a mulher, ela vai deixar de falar tanto com as amigas, com a sogra, com a mãe, porque as mulheres se ouvem. E aqui vem um segredinho para os homens. Como a gente, quando ouve, já quer dar uma solução, vamos usar o artifício de balançar a cabeça. Ela está falando, ele faz assim, Vamos aprovar
entender o que ela está dizendo sem abrir a boca. E vocês vão ver que quando ela terminar de falar, ela vai te dar um abraço e falar obrigado porque você me ouviu. E só para finalizar, uma ocasião, num congresso, nós havíamos falado sobre aborto. E ao final, uma senhora me procurou e começou a relatar uns problemas que ela teve na vida com o aborto. E quando ela falava, eu pedi a Deus que me ajudasse, o que eu ia falar para ela? Eu não sabia, porque eram problemas muito sérios, e esse é um assunto delicado que pode ferir a pessoa. Aí eu fiquei pedindo a Deus, acho que ela falou, ele está voando, né? Aí ela falou, dali um pouco ela parou, me deu um abraço, falou, obrigado por me ouvir. Virou as costas e foi embora. Eu falei, graças a Deus, que eu não precisei dar minha opinião. Ela precisava de alguém que a ouvisse. E assim, principalmente as mulheres são. Então, muito obrigado por terem me ouvido e feito assim com a cabeça. Esta senhora toda hora faz assim para mim. Obrigado. E até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.